Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é o Flávio Souza falando novamente. E no vídeo de hoje nós vamos falar então sobre a função desloc. Bom, a sintaxe da função desloc é essa que está aqui, né? Referência, né? É a partir... Bom, em primeiro lugar, né? O que é a função desloc? Então vamos colocar aqui, ó. Desloc. Opa, perdão. Aqui, ó. Desloc. Então, o que o Excel nos diz aqui, né? Retorna uma referência ao intervalo que possui um número específico de linhas e colunas com base em uma referência especificada, certo? Ou seja, ele vai deslocar o valor, vai deslocar o cursor da célula, vai deslocar a seleção da célula para um local específico que você determinar dentro dessa função, ok? Então, muito bem. Então, como é que essa função funciona, né? Ela precisa de uma referência, um ponto de partida, né? É uma célula da onde ela vai iniciar o deslocamento, tá? Linhas, né? É a quantidade de linhas que ela vai se deslocar. Colunas, é a quantidade de colunas que ela vai se deslocar, ok? Então, linhas pode ser para baixo, né? Você tem uma matriz normal, ela pode deslocar uma quantidade de linhas para cima ou para baixo, ela pode se deslocar uma quantidade de colunas para a esquerda ou para a direita, tá? E tem dois argumentos aqui que são opcionais, que é a altura da linha e a largura da linha, tá? Isso aqui a gente vai ver uma aplicação prática daqui a pouco, ok? Então, basicamente é isso, tá? Um ponto de partida, quantidade de linhas que vai se deslocar, quantidade de colunas que vai se deslocar. Esses argumentos aqui, a altura da linha, a altura, a altura do intervalo da matriz, e a largura seria então a largura também desse intervalo ou matriz, tá bom? Bom, então vamos exemplificar isso aqui de uma forma mais prática para que você possa entender, tá bom? Então, um exemplo dessa função desloc, eu vou apagar aqui, que eu estava testando. Então, nós temos aqui uma pequena matriz, uma pequena tabela com valores aqui aleatórios. Vamos simular que sejam valores de vendas, né? Ao longo dos meses de uma quantidade de anos específicos. Então, vamos dizer que isso aqui é o tempo, né, os anos de vida de um determinado negócio. Esse aqui são os meses de cada ano, e aqui estão distribuídos os respectivos resultados de vendas, né, de cada mês ao longo dos 12 anos de vida desse determinado negócio. Isso aqui hipoteticamente. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer aqui vai ser o seguinte, né? Eu quero saber então qual é o valor, né, de determinado mês e de determinado ano, o valor do resultado. Eu quero saber o resultado, o valor do resultado de vendas de determinado mês em determinado ano, quanto foi, tá? Para não ficar aqui procurando um a um, eu preciso que isso seja expresso para mim aqui de uma forma mais dinâmica e uma visualização melhor. Então nós vamos fazer aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui o mês, vou selecionar e informar aqui qual é o ano, melhor dizendo, né? Do primeiro ano de vida do negócio e do primeiro mês de vida desse negócio. Eu quero o resultado, então, do primeiro ano e do primeiro mês, que é justamente esse aqui, ó, né? Janeiro do ano 1, ok? Então tem que dar aqui 3.497. Então vamos utilizar a função desloc para isso. Então eu coloco aqui igual, desloc, perfeito. Ele me pede aqui a referência. Qual é a referência? É essa aqui, certo? O ponto de partida, que ele vai trabalhar dentro dessa matriz aqui. Então, o ponto de partida é essa primeira célula aqui, ponto e vírgula. Número de linhas. As linhas estão identificadas aqui pelos anos, correto? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou selecionar então aqui a célula correspondente ao ano aqui, ó, a célula P5. Ponto e vírgula, quantas colunas eu quero deslocar, eu quero que ele desloque, né, para cá. Então as colunas estão especificadas aqui
nos meses, né? Nos meses de cada ano. Então eu vou selecionar aqui a quantidade de colunas que ele vai deslocar, a célula referente ao mês, né? A P6, certo? E aqui ponto e vírgula. Se eu não colocar isso aqui, se eu fechar aqui, ele já vai funcionar, tá bom? Porque esses dois argumentos aqui são opcionais, que serão utilizados no outro exemplo que vamos fazer. Mas aqui eu vou colocar justamente para que você possa entender. Então, a altura, como eu quero apenas um valor, quero um único resultado, eu vou colocar o número 1, né? E como eu quero um resultado, eu vou colocar aqui ponto e vírgula, largura também 1. E vou fechar então o parênteses aqui da função desloque. Então aqui já está definida então aqui a função desloque, tá bom? Mas aqui a função me retornou 1.200. E 1.200 é fevereiro do ano 2, ok? Então, o que aconteceu aqui? Muito bem, o ponto de partida é esse aqui. A referência é essa, né? Se eu colocasse a referência como o ano, aí eu não precisaria mudar aqui, tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. Se eu colocar aqui a referência, ao invés de colocar B6, eu colocar A5, ele vai me dar o resultado correto, 3.497. O que ele fez? Ele deslocou uma célula para a direita, né? E deslocou uma célula para baixo. Aliás, perdão, ele deslocou uma linha para baixo e uma coluna para a esquerda, ou perdão, para a direita, me desculpe. Então, recapitulando, a partir da célula A5, ele deslocou uma linha para baixo e uma coluna para a direita, que é justamente isso que nós pedimos que ele definisse aqui, ou que ele fizesse aqui quando definimos aqui a linha e a coluna. Mas antes eu tinha colocado aqui B5, B6, perfeito? Tinha colocado aqui B6, aí ele estava dando erro. Por quê? Ele estava me retornando um resultado errado. Não é o resultado errado, ele estava me retornando o resultado certo, com a referência que eu defini aqui. Ele deslocou uma célula para baixo, uma linha para baixo e uma coluna para a direita. Então ele estava me mostrando aqui, ó, 1.200, tá bom? Eu poderia também vir aqui e colocar aqui, ó, em P5, correto? Poderia colocar aqui esse valor aqui menos 1, e aqui também na coluna para a direita colocar o valor de menos 1, ou seja, ele vai deslocar uma linha menos 1, que seria inclusive aquela que é o ponto de partida. Aí sim ele estaria me retornando aqui então o valor correto, tá bom? O valor que eu desejo. Então existem essas duas possibilidades, atentando para isso, tá bom? Então vamos fazer aqui um teste. Vamos selecionar tudo aqui. Vou aqui em formatação condicional, apenas para que a gente possa deixar o nosso treinamento, nosso estudo mais dinâmico. Então vou colocar uma formulazinha aqui. Então vai ser igual, né, se isso aqui, aí eu vou tirar o cifrão, que é para destravar, se isso aqui for igual a isso aqui. Então ele vai ficar na cor amarela, na borda, aqui o borda na fonte, negrito itálico, ok, e aplicar. Muito bem. Aqui, ó, exatamente. Então o resultado, vamos acompanhar aqui o deslocamento da célula com a cor que ela vai ficar. Vou até mudar essa cor aqui, para que a gente possa então colocar esse verde aqui, ó, para ficar bem diferente, para deixar mais dinâmico aqui o nosso estudo. Então, o valor correspondente que ele me retornar aqui vai ficar amarelo aqui. Com isso a gente vai conseguir então visualizar o deslocamento da célula, tá bom? Se eu colocar aqui, ó, do ano 2, o mês 1, então aqui janeiro, perfeito, do ano 2 é 3.384, 3.384. Se for do ano 3, por exemplo, aí ele tem aqui, aliás, perdão, do mês 3. Então ele está aqui o ano 2 do mês 3. Então é março.
março do ano 2, 7.574, 7.574, perfeito? E aqui se eu colocar aqui ó, do ano 12, do mês 13 do ano 12, tá aqui ó, 4.850 e 66, 4.850 e 66. E com isso a gente pode visualizar aqui como que funciona essa função desloque através do deslocamento da célula, né? A gente vai conseguir então visualizar aqui conforme o cursor, né, a marca da célula, ela vai então se deslocando, tá bom? Muito bem. Então essa aqui é um exemplo prático, tá, para essa função desloque, ok? Então, recapitulando aqui para que você possa entender, você pode começar a partir dos valores dentro de uma matriz, como nós colocamos aqui. Se você quer que o valor, né, a célula de referência apareça, então você diminui aqui menos 1 da quantidade de linhas e colunas que você vai deslocar. Do contrário, você então muda a referência para que quando for deslocado, né, uma célula para baixo ou para a direita, o valor da célula que você quer dentro da matriz ele seja então apresentado aqui, ok? Muito bem, então aqui eu quero mostrar para você uma outra aplicação para a função desloque. Agora nós vamos utilizar a função desloque com uma outra função, tá bom? E que eu utilizo muito nos meus projetos, tá? E que pode também estar te ajudando aí. Então nós vamos fazer aqui o que? Vamos criar listas dinâmicas com a função desloque. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma lista de produtos. Eu tenho aqui o produto 1, aí eu tenho aqui o produto 2 e assim sucessivamente. Então eu vou colocar aqui o seguinte, ó, nem coloquei, pronto. Aí eu tenho aqui 4 produtos, só isso, certo? E aqui vou colocar logo o funcionário também. Funcionário 1, aí o funcionário 2, perfeito. E aqui nós vamos colocar também 4 funcionários, perfeito? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, tá? Eu quero criar uma validação de dados aqui, ó, para quando eu selecionar o nome do produto, apareça aqui a quantidade de produtos que eu tenho aqui na minha listagem, no meu cadastro, e eu possa selecionar ele aqui. Então vem aqui em dados, validação de dados, aí eu seleciono aqui, ó, lista, e aqui o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a fonte dos dados, perfeito? Então tem aqui, ó, a fonte dos dados, certo? De uma forma normal seria isso. Então aqui, ó, eu seleciono aqui, eu clico para selecionar, aparece aqui, ó, eu seleciono produto 1, perfeito, produto 2, assim sucessivamente. Agora, se eu aumentar essa lista aqui, por exemplo, não vai aparecer aqui o que eu inseri aqui posteriormente, certo? E o que acontece muito, você tem uma lista de produtos, você tem uma lista de funcionários, e ao longo da vida útil aí do seu negócio, essa lista de produtos e de funcionários ela vai aumentando. Então toda hora você tem que vir aqui, aí fazer validação de dados, aquela coisa toda. E de repente uma pessoa não tem esse conhecimento, então isso vai ficar atrapalhando aí então os seus registros no seu controle, tá? Então o que a gente pode fazer então para resolver essa questão? Simples, a gente vem aqui, vou apagar essa referência e vou colocar então a função desloque, ok? Então vamos lá, igual desloque, tá? Qual é a referência? A referência é o primeiro produto, que aqui está na célula B4, perfeito? Ponto e vírgula. Quantas linhas eu quero que ele desloque para baixo? Nenhuma, então vai ser 0. Quantas colunas eu quero que ele desloque para a esquerda? Nenhuma, vai ser 0. Agora sim, eu vou colocar um ponto e vírgula. Agora a altura, né? A altura dessa lista, a altura dessa matriz. Qual vai ser a altura dessa matriz? Vai ser a quantidade de linhas
que estiverem preenchidas aqui dentro desse intervalo, certo? Para isso, eu vou utilizar aqui a função conte.valores, certo? Conte.valores de B a B, eu posso utilizar isso aqui, ó, de B a B, porque é de B a B, porque tem uma célula ali que está mesclada, pronto. Então aqui, ó, conte valores de B a B, perfeito? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o ponto e vírgula e o outro argumento, que é a largura, né, do intervalo dessa matriz. A largura vai ser 1, ou eu posso simplesmente não colocar, mas eu vou colocar aqui uma coluna só de largura, tá bom? E aí eu vou fechar então aqui a minha função desloc, certo? Então nós agregamos aqui, nós aninhamos, nós encapsulamos, enfim, a função conte valores dentro da função desloc para nos trazer o resultado que queremos. Ok? E pronto, vamos ver o que vai acontecer aqui agora, né? Nós temos então aqui, ó, os 6 produtos e eu nem tinha ajustado antes. Então, se eu colocar aqui, ó, então perfeito. Vamos ver aqui, nós temos os 6 produtos, correto? Temos aqui os 6 produtos. Se eu fizer isso aqui, ó, e acrescentar aqui mais produtos, automaticamente esses produtos aparecerão aqui na listagem, certo? Do 1 ao 9. Conforme eu vou acrescentando aqui, ó, ele vai acrescentando aqui, né, automaticamente, então, a quantidade de produtos aqui dentro do meu cadastro aqui, dentro dessa lista, né, de seleção aqui. Perfeito. Essa é uma forma de se fazer isso, tá? E a outra forma seria, no caso aqui, eu tenho essa quantidade de listas aqui, né? No caso aqui de funcionários, nós temos esse cadastro, a coluna aqui com os funcionários, e aí nós vamos nomear um intervalo. Vamos aqui selecionar essa quantidade de células aqui específica, né? E vamos colocar aqui, eu posso colocar assim, ó, funcionário. Eu gosto de colocar sem acento e com underline para que eu saiba que isso aqui foi eu que fiz, né? Pode se confundir então com uma outra fórmula do Excel. Muito bem. Então nós temos aqui, ó, esse intervalo aqui de D4 até D17 já nomeado como funcionários. É a minha listagem de funcionários. Se você procurar aqui na caixa de nomes, ela está aqui, ó. Esse intervalo aqui é o intervalo funcionários. E aí aqui eu venho, seleciono aqui o nome do funcionário, venho aqui validação de dados, seleciono lista e aqui eu vou colocar igual underline funcionários. Funcionário. Qual é funcionários? E agora isso é funcionários. Tem que ser certo, senão ele vai dar erro. Ó, deu mensagem de erro, então não é funcionários, só pode ser funcionário. Perfeito, funcionou muito bem, tá bom? E aqui também você pode fazer o seguinte: se você não lembrar do nome, não tem problema, você pressiona então a tecla F3 e vai abrir aqui a janela de colar nome, e aí você vem aqui, ó, seleciona o nome que você quer e dá OK, perfeito? Muito bem. Então aqui nós já temos, observe o seguinte, que ela tem aqui todas as listas, mas todas as células vazias continuam aparecendo aqui nesse intervalo. E aí quando você seleciona, ó, aparece uma listagem vazia primeiro. Tá vendo? Então, para resolver isso aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: vem aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, vamos procurar aqui, ó, o intervalo que nós nomeamos, tá vendo? Esse aqui, ó, já está aqui. E, opa, espera aí. Vamos aqui. Excluir
vou excluir isso aqui para não confundir que foi de uma outra aula. Muito bem, nós temos aqui, e ela está aqui com a função, o nome funcionário está aqui com a função desloque, eu não sei por... tá, desloque, eu tô confundindo, desloque aqui, pessoal, é o nome da aba, tá? Então é a referência, desloque, é a aba desloque de D4 a D17, perfeito? É a aba desloque de D4 a D17, então é a função desloque. O que nós vamos fazer aqui realmente é inserir aqui então a função desloque. Então vou colocar o desloque. Então vamos apagar isso daqui para não confundir. Pronto, então vamos começar do começo. Ó. Desloque, eu abro parêntese. Qual é a referência? A partir da onde que ele vai deslocar? A partir daqui, ó, da célula D4, certo? Ponto e vírgula. Quantas linhas para baixo? Zero, nenhuma. Quantas linhas, né, quantas colunas para a direita? Zero, nenhuma, né? E aí ele me pergunta, né, qual é a altura dessa matriz, dessa lista, né? Então vai ser ali, ó, valores, certo? De D a D, ó, de D a D, é de D, porque tem uma célula mesclada ali, de D a D, certo? Muito bem, de D a D, e aí eu fecho então aqui a função desloque, a função conte valores e ponto e vírgula, faltou outro argumento que é opcional, mas eu vou colocar a largura, né, da matriz, largura uma coluna. Agora sim eu fecho a função desloque, fecha aqui, ele pergunta se eu quero alterar, sim, eu quero alterar, e agora nós vamos então, aqui está, ó, tá vendo? Observe aqui o seguinte, ó, que reduziu muito aqui, né? Nós tínhamos todas essas células aqui vazias, em branco, e estava aparecendo. Aqui agora só aparece uma. Por quê? Porque ele está contando justamente os valores que tem aqui. Quantos funcionários eu tenho? Aqui, 4. Mas nesse intervalo aqui, quantos valores, quantas células eu tenho preenchidas? 5, por causa do título, né? Então a gente vem aqui, ó, vamos aqui na função conte valores, né? Então depois da função conte valores, depois que eu fechar a função conte valores, eu vou diminuir 1, menos 1, pronto, eu vou diminuir o título, certo? Fecho, quero alterar sim, ok, agora, pronto, ó, tá vendo? Número 4, só aparece os valores da lista, não aparece nenhuma célula em branco. E da mesma forma, ó, número 8, funcionário 8, funcionário 8. Se eu aumentar aqui novamente, até o funcionário 14, ele vai me mostrar aqui, ó, até o funcionário 14, tá vendo? E sem nenhum espaço em branco, ok? Então, ficamos por aqui nesse vídeo. Esse vídeo de hoje é uma função simples, né? Mas que é muito útil. Eu utilizo muito esse recurso aqui que eu acabei de mostrar para você. Utilizo muito isso aqui. Não utilizo muito isso aqui, mas você pode utilizar também, tá bom? Aqui eu gosto mais de utilizar a função índice ou PROC-V, mas essa aqui também é um recurso que você pode estar utilizando, tá bom? E aí espero que tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, então dá um like aí, dá um joinha para ajudar no nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo. Se você chegou aqui agora, não é inscrito no canal, então inscreva-se, por favor. Essa planilha aqui, ela está disponível para download, o link está aí na descrição do vídeo, tá ok? Então você pode baixar essa planilha e ir praticando aí as fórmulas, tá bom? Qualquer dúvida ou sugestão, fique à vontade para postar nos comentários, que estarei respondendo aí na medida do possível, tá ok? Então ficamos por aqui, um grande abraço e sucesso!